Você sabia que seu sucesso profissional está totalmente interligado à sua imagem? É isso mesmo. E nesse vídeo eu vou te contar qual é o papel da sua imagem no ambiente de trabalho. Então, o primeiro ponto importante para a gente analisar, para entender o papel realmente da sua imagem no trabalho, é como a nossa imagem se constrói. Então, a nossa imagem ela é composta por 3 pilares principais: o verbal, o vocal e o não verbal. Tá? Então, o verbal é 7%. Então, é aquela parte de gramática mesmo, como você conjuga o verbo ali e tudo mais. Parte gramatical. O vocal envolve realmente a sua tonalidade de voz. Se você fala muito alto, se você grita, se você fala baixo, se você tem voz de taquara rachada, enfim. Esses são alguns fenômenos que a gente não consegue controlar, né? Diferente do gramatical. Enfim. E 55% da nossa imagem é composta não verbal, ou seja, é composta por aquilo que é totalmente visual, ou seja, seu cabelo, seu penteado, sua maquiagem, sua roupa, seu sapato, seu acessório, enfim, tudo que é visual. Então, pensa no impacto que isso tem, né, na construção da nossa imagem como um todo. Então, por isso que eu queria falar sobre esse assunto, porque sim, ele é muito importante para que atrelado ao sucesso que você pode ou não ter no seu ambiente de trabalho. A nossa imagem também, ela está muito atrelada à nossa personalidade. É claro que existem fases da nossa vida que a gente está meio perdido em relação a isso. A gente não sabe quem realmente a gente é, o que a gente quer expressar, enfim, né? Algumas transições da nossa vida a gente passa por isso e é totalmente normal. Mas vamos nos basear num momento normal ali, em que a gente está bem e está ok. Então, a nossa imagem, ela transmite a nossa personalidade. E a ideia de uma consultoria de imagem, inclusive, é isso. É você linkar a sua personalidade com o que é externo, ou seja, né, transmitir tudo isso na parte visual, porque sim, é possível. Então, o que acontece? A imagem, ela precisa estar relacionada à sua personalidade. Então, por exemplo, nós temos na consultoria de imagem 7 estilos universais. Esses 7 estilos universais, eles são baseados em estudos comportamentais, né, das pessoas, onde a gente entende e consegue linkar hábitos, gostos pessoais, personalidade com características físicas em relação a roupa, sapatos e tudo mais. Então foram estudos de muitos anos que traduziram isso, né? Traduziram a personalidade para algo que você pode vestir que vai transmitir isso. Então normalmente a gente tem 3 estilos pessoais, sendo um principal e 2 secundários, e esses 3 eles criam nossa identidade de estilo. Eu não vou me prolongar nesse assunto específico dos estilos, mas eu queria explicar por quê. Porque os estilos, eles traduzem a nossa personalidade. Então, cada estilo realmente está linkado a alguns padrões de personalidade que nós, seres humanos, temos. Então, são 7 universais e todo mundo consegue se enquadrar em pelo menos um, e normalmente são 3, tá? Então, o que acontece? Por que é importante você entender qual é os seus estilos? Para você realmente conectar isso com a sua personalidade e falar, bom, faz sentido, agora o que eu vou fazer? Vou usar roupas adequadas de acordo com isso. E tudo isso vai fazer sentido para você na hora de você se vestir. E o que isso tem a ver com o ambiente de trabalho? Tudo. Porque no ambiente de trabalho a gente sabe que a todo tempo, né, se a gente é supervisionado por alguém ou a gente tem uma chefia e tudo mais, a gente está sendo observado, né? E existem dados que comprovam que sim, a sua imagem ela transmite mensagens para as pessoas e as pessoas fazem interpretações disso. Então elas podem qualificar você como uma pessoa boa ou ruim através da sua imagem. Pode ser injusto? Pode, mas é a realidade, nós somos seres visuais. Então no ambiente de trabalho, por que é importante a gente entender os estilos? Porque é o que vai transmitir a nossa personalidade. Então quanto mais a gente estiver linkado o nosso interior com o nosso exterior, ou seja, com os aspectos físicos mesmo, né, sejam de roupa, sapatos, cores e tudo mais, a gente vai estar comunicando mais assertivamente a mensagem que a gente deseja e com isso a gente vai ter muito mais sucesso. Então isso é comprovado, tá, gente? As pessoas que se sentem bem consigo mesmas, elas sorriem mais, elas conseguem se comunicar melhor com outras pessoas, principalmente quem tem cargos de liderança, isso é bem importante. Você consegue se comunicar melhor, transmitir melhor as mensagens que você precisa, e isso são estudos comprovados, então não estou dizendo aqui da boca para fora. Então realmente é muito importante essa conexão de personalidade e a parte externa realmente que se limita, vamos dizer assim, a roupa, sapatos e sim o seu cabelo, a sua maquiagem, tudo isso compõe a sua imagem, tá? Então tudo isso é importante.
Então, no ambiente de trabalho é muito importante você entender realmente quais são os seus estilos para você transmitir a melhor mensagem possível conectada ao que você realmente é, a sua essência. E as pessoas isso vai gerar conexão com as pessoas. Existem dados comprovados que dizem que as mulheres mais bem pagas, 22% das mulheres que são mais bem pagas, elas têm uma imagem coerente, uma imagem equilibrada, uma imagem bem cuidada. Ou seja, isso se limitando, né? Até eles descrevem alguns itens. Uma boa aparência, ali, uma boa maquiagem, o cabelo sempre arrumadinho, uma boa vestimenta equilibrada, transmite essa sensação para as pessoas que estão ao seu redor. Então, gente, pensa o impacto disso. 22% ganham mais só pela aparência? É claro que não, né, gente? É porque está linkado com a sua personalidade e tudo isso reflete lá no seu sucesso profissional. Porque se eu expresso o máximo da minha potência de que eu sou lá dentro, né, não tem como não obter sucesso. Então, o que eles atrelaram? Que realmente eles entenderam que as pessoas com melhor aparência tinham mais resultados, mas por que isso? A gente interpretando aqui, a gente consegue ver que realmente quem tem a melhor aparência é porque está muito bem linkado consigo mesmo, está linkado com a sua essência, está bem consigo mesmo, tem uma autoestima ok, e isso traz o quê? Traz segurança, tá? E a segurança, consecutivamente, E a segurança, consequentemente, traz bons frutos em relação ao seu ambiente de trabalho. Porque se você se sente segura, você se sente mais apta a aceitar desafios, a aceitar talvez uma proposta de um cargo maior. Então você se sente apta para isso. E isso também são dados que comprovam, tá? Então realmente quando você está mais segura, você consegue assumir desafios. Então essa sementinha que você planta em relação à sua imagem pessoal tem uma colheita enorme em relação ao seu sucesso profissional, tá? Outro dado interessante que fala sobre são psicólogos que fizeram um estudo e eles analisaram que, principalmente analisando nas escolas, né, lá nos Estados Unidos e tudo mais, que eles viam que os professores eles atrelavam um aluno que era bonito, que ele era bom. Então, eles entenderam o quê? Que as pessoas, inconscientemente, o ser humano, ele atribui aquilo que é bonito ao que é bom. Então, se você vai numa entrevista de trabalho, isso já são dados de recrutadores, você vai numa entrevista e você vai lá bem, né, com uma aparência legal, com uma maquiagem ali adequada, vestida de acordo com o seu estilo, lá, de acordo, né, também com o próprio dress code da empresa e tudo mais, você vai fazer uma entrevista e você vai ter resultados muito mais assertivos. Porque você vai conseguir comunicar exatamente essa questão essa parte boa sua, né? A sua essência ali através da sua imagem. Então, eles entenderam que, sim, as pessoas que têm melhor aparência são relacionadas a coisas que são boas e, consecutivamente, o cérebro humano ele já faz a conexão de que se ela é uma pessoa de boa aparência, ela é uma pessoa boa e essa pessoa boa vai trazer bons resultados para a empresa. Agora, se você vai lá triste, amuada, com uma olheira enorme, maquiagem mal feita, aquela roupa que você só escolheu ali aleatoriamente, é óbvio que eles vão interpretar de que, bom, essa pessoa triste desse jeito, com esse aspecto negativo ali, enfim, ela não vai trazer bons resultados para minha empresa. Eu quero uma pessoa alta astral, eu quero uma pessoa de bem com a vida, e essa autoestima, ela traz isso também, essa segurança na hora de você se portar numa entrevista. Então, começa nesse ponto, né? E se você manter realmente algo coerente durante essa trajetória na sua carreira, você vai ter muito mais sucesso. Então, são alguns dados que são muito importantes para a gente entender realmente o impacto que a nossa imagem tem no ambiente de trabalho. Então, outro aspecto importante é em relação à liderança. Então, por exemplo, a gente vê dados que trazem que a maioria das pessoas saem de uma empresa por conta de uma má liderança. Então, entenda, se você tem um cargo de liderança e você você é negativa, você tá de mal com a vida, sua autoestima tá lá embaixo, você vai de qualquer jeito, você não inspira. O líder é para ser inspirador, as pessoas gostam de se inspirar. Pessoas que têm líderes inspiradores, elas acordam mais motivadas a ir trabalhar. Então, se você hoje não tem um cargo de liderança, mas deseja chegar lá, sim, a sua imagem é muito importante para que você consiga criar essa trajetória. É claro, gente, que é um ponto muito importante aqui é você levar em consideração que você precisa criar uma imagem pertinente ao que você realmente é. Você não vai conseguir sustentar uma imagem baseada em mentiras. Então você não pode simplesmente pegar lá uma empresária de sucesso que você tenha como referência e simplesmente copiá-la. Não, você tem que entender quais são os seus estilos,
traduzir isso para a sua realidade e expressar isso da melhor maneira possível. Então, esqueça de copiar, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Qualquer problema que você tiver no emprego, em casa, no trabalho, vai refletir na sua imagem, você vai decair e, enfim, você vai acabar estagnando na carreira no momento em que você poderia estar crescendo. Então, sempre lembre desse fato, é importante você construir uma imagem baseada na sua essência, ou seja, baseada no que é real, porque assim você vai conseguir sustentar e manter, e isso também é muito importante no ambiente corporativo. Você precisa levar a verdade, porque pessoas que são justas, que têm um bom caráter, que conseguem se manter constantes ali, né, numa verdade, têm mais chances de crescimento. Então, como eu já falei, a imagem ela sim pode trazer grandes chances de crescimento dentro da empresa, né? Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, se você conseguir manter essa essência, você vai conseguir extrapolar o máximo da sua potência e do seu potencial, vai conseguir ter mais resultados, né? E com isso, você vai com certeza chamar a atenção, né, das pessoas importantes ali ao redor, e essas pessoas, elas estão ligadas, gente, em pessoas que são assim, que são proativas, em que elas veem o brilho, as pessoas conseguem ver quando você tá bem. Você mesmo consegue perceber que quando você tá bem consigo mesmo, você consegue ir mais pra frente, você consegue resolver coisas que estavam estagnadas, então isso é muito importante no ambiente de trabalho também, para que você possa crescer na sua carreira. Então, por isso que, volto a dizer, é muito importante você se basear em fatos reais da sua vida e não use como referência uma blogueira ou até mesmo uma empresária de sucesso que você tenha como referência. Use como referência você mesma, porque assim, dessa forma, você vai ser coerente, vai conseguir manter aquilo e as chances de crescimento na empresa são muito maiores. Outro fato bem relevante que a gente percebe, né, do impacto da imagem no ambiente de trabalho é que, sim, como eu comentei lá no começo, quando você está bem consigo mesma, você consegue se relacionar melhor com as pessoas, você consegue conversar melhor, ser mais aberta a conversar, né? Você demonstra uma áurea de acessibilidade, as pessoas querem conversar com você. E isso melhora o seu relacionamento interpessoal. Isso facilita também, principalmente se você é um líder, você precisa se relacionar com a sua equipe, né? Como eu citei o dado também, né, das equipes que saem das empresas por conta da liderança. Então, para você crescer, você precisa se tornar um bom líder, né? Então, aqui são alguns pontos que eu levantei que eu achei bem relevante para trazer para você entender que realmente a imagem é muito importante. Nós nascemos seres visuais, então por que não isso impacta na nossa carreira, né? Então, no ambiente de trabalho, sim, é muito importante você cuidar de todos esses aspectos visuais. É claro que, lembrando da composição da imagem, você tem todos aqueles outros fatores que é importante você cuidar também, pois a composição da imagem leva a todos eles. Porém, a parte do não verbal, que é realmente a sua imagem pessoal, é muito relevante. Então, dados comprovam e eu tenho certeza que se você aplicar no seu dia a dia esse autoconhecimento, você vai ter muitos resultados no seu ambiente de trabalho e as chances de crescimento são enormes. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira deixar alguma pergunta, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Não esquece de deixar o like, mandar para aquela amiga que está precisando, crescer na carreira principalmente, e se inscreve no canal porque vai ter muito mais conteúdo em relação a isso para agregar para você e te ajudar aí a bombar na sua carreira.